A história de Lampião e seu bando é cinematográfica. Fuga, vingança, perseguição, romance. Nas 86 imagens em exposição no Museu da Imagem e do Som, muitas fotografias e um filme de 16 minutos que ilustram a história dos cangaceiros, os homens mais procurados pela polícia da época. A mostra revela que o cangaço começou por causa de uma briga, quase em família, como conta a neta de Lampião. Vizinhos que eram amigos, né, e que por um roubo de bode, e que meu bisavô procurou o dono da fazenda, que eram compadres, para falar com o empregado para não criar mais problema, o que não aconteceu por causa do filho dele que já tomava conta da fazenda. A partir daí foram ofensas verbais, troca de tiro, meu bisavô tentou sair, né, ele mudou de estado para evitar esse problema, aí continuou sendo perseguido, foi assassinado sem nenhum motivo, e foi quando começou a carreira do meu avô, não ainda como um cangaceiro, mas como uma pessoa que foi vingar a morte do pai. E para isso, o terceiro filho de José Ferreira jurou lutar até a morte para corrigir uma injustiça. O ano era 1922 e a sociedade nordestina vivia dominada por senhores locais. Quem se sentia prejudicado por algum motivo aderia ao grupo de Lampião, que pregava um banditismo de honra. Escondidos na região mais árida e pobre do Brasil, o bando foi perseguido sem trégua durante 20 anos. A maioria destas imagens foi feita por Benjamin Abrão, um libanês secretário de Padre Cícero. Nas fotos, o estilo do cangaço é evidente. Roupas extravagantes e muitos adereços. Poses provocativas que desafiavam a polícia e aumentavam a lenda em torno do grupo. A história de Lampião também é uma história de amor. Na década de 30, as mulheres começaram a acompanhar os seus homens nessa vida fugitiva. Lampião levava com ele a sua Maria Bonita, mulher apaixonada e muito mais jovem, que deu a ele a sua única filha, que nasceu durante uma fuga. A filha tem hoje 76 anos. A vida errante dos pais obrigou uma separação muito precoce entre eles. Criada por parentes, Dona Expedita não cultiva lembranças, apenas uma admiração pelos pais que viraram lenda. Acho que amor à primeira vista, se é que existe. Ela era casada, sofria muito do marido, separaram umas vezes, e depois um dia ela disse que chegou na casa da minha avó e falou que se Lampião passasse, ela acompanhava ele. Eles já tinham uma relação? Não, antes não. Eles passam a ter quando eles estão no cangaço. Então foi quando ele passou e levou. E ela foi. Lampião e 36 cangaceiros foram presos e mortos em julho de 1938, depois de uma traição. As cabeças foram fotografadas e exibidas em cortejo pelas cidades alagoanas e depois levadas a Salvador, na Bahia. Nestas fotos, Lampião e Maria Bonita estão juntos, um amor que a morte não conseguiu separar. Ver essas fotos é como se eu pudesse conviver com eles. Eu acho que você entra na história em ver roupas, momento, em ver a afeição mesmo do meu avô, da minha avó, dos seus companheiros. Eu acho que é um motivo de orgulho, eu acho que de uma importância muito grande para a história do Brasil. Porque através da foto, você alia foto com as palavras. Aí você tem uma junção do que é essa história.
Além das rebeliões de caráter religioso, com o fim do século passado, surgiram no interior os primeiros grupos de cangaceiros que viriam construir no Nordeste gestas de heroísmo e bondade, enfrentando as organizações agrárias e sua aliada mais constante, a volante policial. Vivendo nos agrestes, utilizavam a tática da guerrilha e lutavam apenas por dois objetivos: vingar crimes passados e conseguir munição de rifle e boca. Vestidos com roupagens vistosas, usavam chapéus em forma de meia-lua enfeitados com moedas de ouro e prata. Corre a lenda que roubavam dos ricos para dar aos pobres. Os mais famosos foram Cabeleira, Antônio Silvino, Lampião e Corisco, e duas mulheres, Maria Bonita e Dadá. Mas qual a origem dos cangaceiros? Ao professor Estácio de Lima, catedrático de Medicina Legal de 2 unidades superiores da Universidade da Bahia e estudioso do assunto, submetemos a pergunta. Assim, com muita simplicidade. Primeiro, que não existe uma origem do cangaço. Nenhum comportamento humano depende de uma causa única. Existe sempre uma série de fatores que determinam o homem neste ou naquele procedimento social. O cangaceirismo resultou de influências nítidas do meio geográfico, do meio telúrico, do clima, de todas aquelas desordens de uma natureza ainda não dominada pela ciência, pela técnica, e ao mesmo tempo de uma sociedade primitiva, de uma justiça que não foi suficientemente inteligente para enfrentar as questões do seu meio. Porém, tudo isto, o ambiente físico e o ambiente social, não resultariam no cangaceiro se não houvesse aquele homem particularmente destinado a poder enfrentar todas as agonias do cangaço, porque o cangaço não era uma forma de criminalidade comum. Evidentemente, fatores endocrínicos, existem glândulas que funcionam especialmente para conduzir o indivíduo a reações típicas, e estas glândulas que no cangaceiro tiveram, sem dúvida, uma influência decisiva, nós poderemos dizer que foram essencialmente a tireoide, as glândulas suprarrenais, os testículos e a hipófise. Mas estas glândulas por si somente não explicariam o fenômeno. Existem outros fatores, e um deles, sem dúvida, é o tipo morfológico. Mas estará o professor Estácio de Lima com a razão? Ou somos um desses homens? Seu Gregório, há quantos anos o senhor é vaqueiro? Eu? Sim, senhor. 20 anos. Esse gado que o senhor toma conta do senhor? Não, senhor. E, seu Gregório, quanto é que o senhor ganha por mês? Eu não ganho por mês, não, senhor. O senhor ganha como? Eu só tiro é sorte. É? É. O senhor vai trabalhar ainda há quantos anos, seu Gregório? Eu não sei, Deus é que sabe. O senhor sabe ler e escrever, seu Gregório? Não, senhor. Tem escola por aqui por perto, não? Tem não. E hospital? Eu não. Tinha uma escola aí, mas já acabou. E hospital tem aqui? Não, senhor. E o senhor é casado, seu Gregório? Não. Sou viúvo. É a mulher do senhor, cadê? Morreu. Por que o senhor não levou ela ao médico? Que teve de morrer, não levou. É? E, seu Gregório, que remédio é que ela tomava quando estava doente? Tomava um monte de remédio. Remédio de casa? Tem remédio de frasco, de botica e tudo. É? É. Tá bem, o senhor vai pro campo agora? Vou. Esse sol não maltrata o senhor, não, senhor? Não, senhor. Tá bom. Já estou acostumado. Obrigado. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Até logo. Até logo. Muito obrigado, senhor. Inteiramente só, o sertanejo é um homem abandonado à sua própria sorte. Nada lhe resta, senão a desesperança.
ou a rebeldia, que é um simples efeito de causas profundas, da ausência de justiça, analfabetismo, precariedade de comunicações, baixos salários, débil capitalismo e um lentíssimo desenvolvimento das forças produtivas. E quando se formava um cangaceiro, a sociedade usava contra eles o pior dos remédios, a polícia. Aí vem José Rufino perseguindo o cangaceiro. Que é um homem destemido no Nordeste brasileiro. Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro. Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles. Assisti na morte uma porção deles. Agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto? Perto de uns 20 ou quê? Eu assisti na morte deles. O senhor lembra ainda os nomes deles, coronel? De diversos. Quem eram eles? Foi Meia-Noite, Catingueira, Naquina, Sabonete, Azulão, Canjica, Zabelé, Alhadóia, Mariano, Pai Velho, Zé Pelim, Pavão, Barra Nova e outros, tanto que eu não me lembro, não me recordo do nome agora. Quando o senhor viu o Lampião, coronel? A primeira vez foi em Pernambuco. Ele me convidou para acompanhar ele. E eu respondi que não queria negócio para acompanhar negócio de cangaceiro e nem queria ser soldado também. E depois, pela segunda vez, ele me convida para, de novo, no encontro que nós tivemos na Barrinha do Coronel Pedro da Luz, no município de Salgueiro. Eu tornei a responder a ele que não gostava daquela vida. E a terceira vez foi na Fazenda Algodões de um tio meu, no município de Belém, de Cabagó. E nesse dia, ele quis se aborrecer comigo, que eu estava cismado com ele, que não queria acompanhar. Eu, quando ele falou assim, eu olhei e vi logo uns 4 caibas dele a rodear pelas minhas costas, viu? Aí eu fiquei desconfiado que aí ele ia me matar. Encostado a ele assim, eu digo, eu posso morrer, mas ele vai comigo. Por que Lampião insistia em convidar o senhor para entrar para o bando? Ele se agradou de mim, muito embora eu não tenha me agradado dele, mas agradou-se de mim, coisa. Foi lá pela parte dele, mas eu nunca gostei daquela vida, não. Quando o Lampião convidou o senhor, por que o senhor não foi com ele? Eu nunca tive vontade de andar pegado em arma assim, derramando sangue para aqui, para... Não, senhor, nunca tive. Eu nunca quis ser soldado e muito pior, bandido. O senhor aprendeu a tocar sanfona com quem? Muitos sanfoneiros que tinha por lá e coisa, e eu me dediquei melhor, mais um pouco do que eles.
que Deus me ajudou, que eu fui sargento, e logo com poucos dias eu andei matando uns bandidos e matei num combate com Mariano, matei 4, e daí fui aspirante. O que é que o senhor sentia quando atirava no cangaceiro? Na hora eu sentia satisfação porque tinha encontrado o que eu procurava na catenga. O senhor teve medo alguma vez? Não, senhor. Qual foi o combate mais perigoso que o senhor participou, coronel? O mais perigoso, para mim, foi Maranduba, no estado de Sergipe, e Lagoa do Caruá, Sergipe também. Teve combate aí de eu matar de 4 de uma vez, 4 bandidos de uma vez, mas não era muito perigoso. Agora, esses 2 que eu acabei de falar, aí foi um pouco perigoso porque vi muita gente morta e durou muito. Que Lampião, no dia que ele queria brigar mesmo, estava com vontade de brigar, brigava. Ali nós era inimigo e coisa, eu perseguia muito ele, mas dizia a verdade. Um homem não era mais valente que Lampião. O que é que o senhor acha do bandido Saracura? Saracura, ele trabalhava com Ângelo Roque. Saracura. Agora, era o bandido mais valente que Ângelo Roque tinha, era o Saracura mesmo. O Saracura era um homem disposto, um bandido muito disposto, destemido, capaz de comandar um grupo. Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos. No tempo do cangaço, Saracura. o senhor levou quantos anos no cangaço? De 5 para 6 anos. Hoje o senhor faz o quê? Funcionário. Da onde? Instituto Médico Legal. O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavrador. O senhor era lavrador. Trabalhava com quem? Com o velho meu pai. Com o pai do senhor. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui obrigado a entrar por perseguição da polícia. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Porque acusavam ele de ajudar Lampião? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, nunca conhecia. Tinha nada com ele? Nada, nunca conhecia. Eu antes de pegar conhecia, mas o velho meu pai... O que é que comia na cantiga? Comia carne assada com farinha seca. E dormia como? Dormia no chão forrado com coberta. O senhor era do bando de Lampião? Fazia parte do bando de Lampião. Mas quem era o chefe do senhor? Ângelo Roque. Ângelo Roque. O senhor ficou com Ângelo Roque 5 anos, o senhor disse. Sim. O senhor fez muita brigada contra as volantes? Poucas. Mas não deixei de não fazer. O senhor foi ferido muitas vezes? Fui ferido 2 vezes. Mas bem ferido, viu? Quem foi que feriu o senhor? Odilon Flor. Odilon Flor de Nazaré. O senhor sente saudade daqueles tempos? Não. Nenhuma? Não. Se Lampião existisse ainda, o senhor não voltaria para lá? Nada. Eu odeio quando fala naquele tempo. Os bandidos eram muito valentes, viu? Eram muito valentes. Eles corriam, porque, eu sabe, eles não iam ganhar nada em ficar resistindo para perder carga, perder munição, gastar munição, não é? Depois que o Lampião morreu, o banditismo ficou um pouco fraco. Quer dizer, porque o chefe desapareceu, né? É que arranjava munição e armamento e tinha contato com aqueles coiteiros, como se diz, aquele pessoal que apoiavam ele, que, sabe? Que tinha qualquer força para arranjar munição com A ou B, que eu até hoje não pude descobrir quem arranjava munição. Porque todos os estados do Nordeste eu conheço de perto.
mas nunca pude descobrir quem arranjava munição a ele. Sei que a munição deles era nova. Porque todo combate que eu dava com o Lampião, eu apanhava as cápsulas das balas, ia conferir com as nossas. Era nova, muito mais nova. Naquele ano, em Salvador, nós não tínhamos recebido no quartel. O senhor deixava que os soldados do senhor matassem cangaceiro a faca? A faca? Sangrando? Sangrando eu deixava. Por que, cara? Mas, quando caiu um baleado, em combate, e os soldados pegavam, sangravam. Quando eu olhava assim, já estavam sangrados por eles e coisa. Muitas vezes, era soldado que já era inimigo de cangaceiro que entrou na polícia para vingar a morte de pai ou de irmão que os cangaceiros tinham morto. Logo que morreu o Lampião, o grupo ficou um pouco fraco. E ficou dois grupos que não se entregavam. Era o de Ângelo Roque com Corisco. Seu Ângelo Roque, como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Tabarina. Antes de entrar no cangaço, Ângelo Roque da Costa. Ângelo Roque da Costa. Antes de entrar no cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, senhor Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco. O senhor levou quantos anos como lavrador? Levei uns 14 para 15, 16 anos como lavrador. E por que o senhor entrou no cangaço? Eu tive esse cangaço por causa de um negócio de uma moça, minha irmã. Uma intriga com soldado. Uma intriga com soldado? Com soldado. O soldado queria carregar ela e para fazer dela mulher solteira e eu não quis o soldado. Eu era casado 4 vezes. Que maltratava muito as mulheres e fez uma carta para ela, mandando dizer que ela era para ir encontrar com ela num ponto, e eu fui, encontrei com ele e ele e atirei nele. E o senhor foi ferido alguma vez, senhor? Fui ferido umas 14 vezes. O senhor tem marca de bala? Tem cicatriz de bala, com sangue deles, pelas pernas, pelo corpo. O senhor foi preso como, senhor? Eu não fui preso. Eu me entreguei para acabar a campanha brasileira, garantido os governadores e o presidente da República, e esse me salvou. E aqui, encontrei muitos rapazes dispostos, como tem aqui o Cabo Bentivi, que era rastreador, trabalhou comigo muitos tempos, diversos anos, assistiu muito combate, morte de bandido junto a mim. Tem aqui o Cabo Antônio Isidoro, filho de Pernambuco, de onde eu sou filho também, que tem mais ou menos uma série de combates. E o último combate saiu baleado aqui. Braço quebrado de bala, viu? O Lampião estava comigo nesse dia. E aqui, Leonido, que era rastreador, filho daqui da Bahia, um grande elemento naquela campanha, porque o rastreador é a peça principal na coluna. A memória do coronel esqueceu esta mulher, Maria de Déia, que criou no sertão um mito de coragem e beleza quando abandonou seu marido para viver com Lampião. Maria bonita, ainda viva na memória dos cantadores como beleza e vaidade. A mulher de Lampião quase morre de uma dor porque não fez um vestido com a fumaça do vapor. Para ela, o próprio Lampião escreveu: também tive meus amores, cultivei minha paixão, amei uma flor mimosa, filha lá do meu sertão, sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida a quem dei meu coração. Em outro combate com um grupo de Mariano, peguei a mulher dele, Otília. Dona Otília, por que a senhora entrou na Caatinga para a vida de cangaceiro? Porque eles me carregaram, 2 queriam carregar, e eu saí com eles para não morrer. Quantos anos a senhora tinha, dona Otília? Tinha 15 anos. A senhora tinha algum apelido lá? Não, senhor. E com qual homem a senhora vivia lá no cangaço, dona Otília? Com Mariano. Cadê ele? Ele morreu.
Quem foi que matou? Mas o cerco apertava-se em torno de Lampião, e tropas volantes, comandada pelo capitão João Bezerra e pelo aspirante Ferreira de Melo, do 2º Batalhão de Polícia de Alagoas, buscavam exterminar os cangaceiros. Foi quando o sargento Aniceto Rodrigues dos Santos prendeu um coiteiro. Lampião descansava na Grota dos Angicos, à beira do riacho do Ouro Fino, e escrevia versos. Meu rifle atira cantando no compasso assustador, faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Mas o coiteiro traiu Lampião, e utilizando-se de todos os meios de transportes, as volantes dividiram-se em 3 grupos sob comando de Aniceto, Bezerra e Ferreira de Melo. Lampião seria atacado de surpresa. Não teria tempo de organizar sua guerrilha, como em outras vezes. Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito. Vou dar trabalho ao governo, enfrentar agora de peito e trocar bala sem receio, porque morrendo num tiroteio, sei que morro satisfeito. Madrugada de 27 para 28 de julho de 1938. Maria Bonita servia café a Lampião quando iniciou o tiroteio. Honorato da Silva, soldado, acertou o tiro que matou Lampião, e o soldado Sandes cortou a sua cabeça. Honorato foi depois assassinado misteriosamente em Palmeira dos Índios, Alagoas, em 1963. E o último cangaceiro que o senhor matou? Corisco. Que dia, coronel? No dia 25 de maio de 39. Não, coronel. Foi no dia 5 de maio de 1940. Ficou Corisco. Não sei o que foi que ele viu lá pela catinha, que se irmou e arrebou. Aí eu segui atrás dele e fui alcançar ele, chegando em Barra do Mendes, município de Brotas, Macaúba. Quando ele me avistou, me meteu as festas para correr e eu gritei, não corra, se entregue eu garanto a vida. Aí ele respondeu com uma 44, logo, queimando. Quando começou a fazer fogo em mim, eu comecei a trocar tiro com ele, coisa adiante, a mulher caiu baleada, a perna quebrada. Mas antes de se aprumar, eu atirei nas costas dele e caiu. Não, coronel. Corisco não respondeu aos seus tiros porque estava aleijado de ambos os braços. O que é? É o seguinte, pessoal, Estácio, mandou uma foto da senhora, nós estivemos na casa da senhora. Mas o doutor Estácio sabe que eu não atendo essas pessoas assim. O negócio é o seguinte, aquele... Não, de forma nenhuma. Se está aqui com caso de gravadores, não façam isso. Eu mato um. Eu nunca fui desordeira, mas dessa vez eu vou ser. Se eu culparei por isso, que eu era mulher dele, obediente a meu marido. Só chegou a cortar a cabeça de algum cangaceiro? Eu mesmo não cortava, o soldado cortava. Eu mandava cortar para ter uma fotografia e mandaram cortando diversos, mandado por mim, diversos, mandado por mim, diversos, mandado por mim. Seu Leonídio, por que o senhor cortou a cabeça dos cangaceiros? Cortei porque o sargento Odilon mandou. Então me deu o facão, eu fui, peguei o cabo pelo cabelo, passei o facão no pescoço, cortei, joguei a cabeça lá, peguei
orgulho, cortei a cabeça e botei ele lá também, junto a de Mané Moreno. O que é que o senhor fez depois de terminar a campanha? Quando terminou a campanha, eu fiquei aqui em Jeremoabo, comprei umas fazendas aqui e a situei de gado. Temido por muitos em sua época, adorado por tantos outros até hoje. Nascido Virgulino Ferreira da Silva em 1898 em Serra Talhada, interior de Pernambuco, conhecido na história como Lampião. Mas o que poucos sabem é que esse mito, conhecido pela coragem e pela rebeldia, também foi pai. Pai de uma criança que jamais pôde ver crescer. Antes de mostrar como vive hoje a filha do rei do cangaço, vamos conhecer como esse homem se transformou em lenda. Foram inúmeras batalhas. Lampião perdeu as contas do número de pessoas que matou, dos lugares que saqueou. O motivo? Vingar a morte do pai, assassinado em 1917 pela polícia, a mando de coronéis. A neta do cangaceiro conta como tudo começou. Ou você calava diante da justiça, ou você tomava a justiça com as próprias mãos. E foi esse o caminho de vários cangaceiros, da grande maioria. Nós vamos pelas estradas do interior dos estados de Sergipe e também de Alagoas para encontrar com a história de Lampião e de sua mulher, Maria Gomes de Oliveira, ou simplesmente Maria Bonita, a primeira mulher no cangaço. Companheira nas batalhas contra as volantes, policiais que tentaram por décadas capturar o mais famoso cangaceiro. As estradas são cheias de buracos. Na frente, caminhonetes servem de transporte público para os moradores da região. Mais alguns quilômetros e já estamos no Rio São Francisco, divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Descemos o Velho Chico de Águas Calmas por aproximadamente 1 hora. Ele nos leva a esta trilha na fazenda Angico. Mais de 1 quilômetro em um terreno irregular, cheio de pedras e com cactos por todos os lados. Foi por esta picada que as volantes passaram para encontrar o bando de Lampião. Continuamos a caminhada e voltamos amanhã do dia 28 de julho de 1938, quando chegou ao fim a caçada das volantes ao rei do cangaço. Lampião foi morto a tiros, Maria Bonita degolada viva. Vamos a Piranhas, já no estado de Alagoas. Para isso pegamos o caminho de volta e subimos o Rio São Francisco. Foi para cá que o comandante das volantes, João Bezerra da Silva, trouxe as cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros. Elas foram exibidas como troféus em frente à prefeitura. As cabeças de Lampião e Maria Bonita ficaram expostas em um museu da Bahia por 31 anos. Hoje estão enterradas em um cemitério no estado de Sergipe, mas a família não revela o local exato, com medo de violação dos túmulos. De volta a Aracaju, capital do Sergipe, encontramos uma parte viva da história do cangaço. Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita. Hoje ela tem 73 anos e lembra vagamente dos pais. Foi criada por outra família,
Quando os dois morreram, Expedita tinha apenas 5 anos de idade. Eu tinha vontade de que ele não fosse vivo até hoje. Velhinho como fosse, mas que fosse vivo. Ela lembra do medo que sentia e do carinho que Lampião tinha com ela. De uma vez que ele me visitou, eu tive medo. Aí eu corri, me escondi debaixo da cama. E a cama era assim, 4 forquilhas com as varas passadas e uma esteira. E eu ali embaixo fiquei. Aí ele me tirou debaixo da cama, me sentou assim na ponta da cama e me botou no colo. Só a lembrança que eu tenho. 68 anos depois, Lampião e Maria Bonita continuam vivos na memória dos brasileiros. Amados e odiados, mas nunca tratados com indiferença pela história. Evandro de Marco, para o Jornal da Noite. Na cidade de Terra Boa, mora seu Sebastião do Facão. Quem entrar aqui morreu, porque aqui no corte desse aqui, e desta mão aqui só sai se for. Ele é o único morador do Paraná que ajudou a milícia na época conhecida como os Macacos a matar Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, na Grota dos Angicos, no estado de Sergipe. Dia 28 de julho. De que ano? Não estou mais bem lembrado. 1938. O seu Sebastião esteve recentemente em São Paulo para relatar alguns momentos da sua histórica passagem pelas Caatingas, quando ficou frente a frente com o mais famoso dos cangaceiros. Os historiadores se surpreenderam com a lucidez deste homem, que aos 18 anos serviu o exército no Amazonas e depois de dispensado entrou para a milícia que perseguiu o bando dos cangaceiros. Ele usava um chapéu de couro muito bonito, todo fantasiado, de bombinha, de metal e tudo, barbelado assim na cabeça, barbelado assim, quebrado assim na frente, chapéuzão de couro da aba grande. Então nós perseguíamos o Lampião. Hoje aqui, o Lampião estava aqui hoje, amanhã já estava lá. Petrolina, fui baleado, que um camarada de Lampião atirou em mim, um polícia, e não acertou, e o Lampião acertou uma bala em mim. É o Lampião que atirou? O Lampião que atirou. Foi ela aqui. Deixa eu ver. Ainda vamos ver, bichinho. Ela aqui. Tá aí. Tá. Que a bala pegou aqui, suspendeu aqui no pescoço. E tá parado aí? Tá parado. O seu Sebastião ficou 40 dias internado em um hospital. E quando se recuperou, voltou para a polícia, com um desejo no coração. O desejo de vingança. Quando cheguei no ponto que ele estava, ele deixou
o cavalo, a turma de animal que ele tinha tirado do pasto do fazendeiro e estava amoitado. Ele junto com Maria Bonita. Aí o tenente Bezerra chegou. Era madrugada quando os soldados cercaram um bando de Lampião. A tocaia estava armada. Quando amanheceu o dia, eles dividiram-se em 3 grupos para fechar o local, porque não queria que escapasse ninguém. Lampião seria atacado de surpresa. Não teria tempo de organizar sua guerrilha como em outras vezes. Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito. Vou dar trabalho ao governo, enfrentar agora de peito e trocar bala sem receio, porque morrendo no tiroteio, sei que morro satisfeito. Madrugada de 27 para 28 de julho de 1938. Maria Bonita servia café a Lampião quando iniciou o tiroteio. Quando ele caiu, ele gritou: "Ô Maria, acorde eu que eu estou baleada." Ela acudiu ele, acabamos de matar ele, cortemos o pescoço dele e dela. Então o senhor derrubou alguns cangaceiros também? Derrubei. Tinha cobra seca e curisco. Mas pelo ódio que o seu Sebastião do Facão tinha por Lampião, ele conta com suas palavras que foi ele quem atirou primeiro. O primeiro que conseguiu atirar em Lampião foi esse aqui, o Bastião Alves Florentino. Eu. O senhor meteu uma bala mesmo? Meti a bala. Apesar de outra pessoa ter entrado para a história como o cortador da cabeça dos cangaceiros, seu Sebastião diz que na hora de decapitar Lampião, ele cuidou pessoalmente disso. Foi eu mesmo que cortei. Ele negar para quê? Foi eu que cortei. Estava na turma, mandou eu cortar, eu cortei. O troféu macabro, ou seja, a cabeça dos cangaceiros, foi exposta na escadaria da prefeitura da cidade de Piranhas, próximo ao local do confronto. Depois disso, seu Sebastião do Facão fugiu do Nordeste e veio parar no Paraná, onde mora até hoje, de maneira pacata e tranquila. Hoje eu me vejo aqui abandonado, fora do meu rebanho que eu enfrentava, mas não tenho medo. Bela, peão, meu nome é Figurine, o apelido é Lampião. Meu nome é Figurine, o apelido é Lampião. Bela, peão, meu nome é Figurine, o apelido é Lampião. Meu nome é Figurine, o apelido é Lampião. Bela, peão, meu nome é Figurine, o apelido é Lampião. O maior prazer que eu tinha era quando eu estava com isso aqui na mão, de um lado e outro. Eu fazia tiro, tanto como essa parte aqui, como essa parte aqui.
O homem que sonhava ser policial foi cangaceiro. Conversei com o comandante e as duas ordenanças dele, mas eu não tinha altura e não tinha formosura. José Antônio Souto, no sertão, era moreno, que nunca levou um tiro e, pelas contas, derrubou mais de 20 homens. Entre a polícia e 5 paisanos, 21. Aos 98 anos de idade, o desafio agora é vencer uma inflamação na próstata. Nestas imagens, originais da época, Moreno aparece em meio ao bando de Lampião e Maria Bonita. Ele dança com a mulher Jovina. Tem as aventuras frescas na memória. Eu virei por lado que a polícia vinha, enxerguei uma, eu tirei e caiu. Casado há mais de 60 anos, teve 6 filhos, 5 em Minas Gerais. O casal caminhou 4 meses até aqui. Foi fugindo da polícia pouco depois da morte de Lampião em 1938 que os dois vieram para cá. A história virou livro. Moreno e Durvinha, os dois aqui na capa. Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, lançado no ano passado. Já se vão 2 dias no hospital. A alta deve ser amanhã. Até lá, as histórias do cangaço impressionam. Mas ninguém quer tê-lo tão perto como a mulher Jovina, enquanto outros olhos se enchem no hospital. Eu fui um cangaceiro das quebradas do Sertão, junto com Luiz Pedro e Virgínio, cunhado de Lampião. Quando a polícia atirava, nós respondíamos o tiro na hora da precisão. Quem vê este senhor de 98 anos, pai de 6 filhos, nem imagina que ele já foi um cangaceiro que lutou ao lado de Lampião lá pelos anos 30. Seu José Antônio Souto já deu muitos tiros e é um dos últimos homens do cangaço vivo. Eu entrei no cangaço para cumprir a minha sorte. Que eu tinha, a minha sorte era de ser um policial e andar armado. Eu não fui um policial, andei com os cangaceiros. Nesta semana, ele precisou ser internado na Santa Casa para fazer um tratamento urológico. Durante os quase 10 anos de cangaço, seu José Antônio teve vários nomes. Moreno, Zé Pernambuco, Perna. E atravessou no lombo do cavalo ou até mesmo a pé vários estados do Nordeste brasileiro. Aqui para o hospital, ele trouxe apenas a bengala e o chapéu, companheiro inseparável. O chapéu de hoje não é mais como o que ele usava há cerca de 80 anos. Naquela época, a matéria-prima era o couro de cabra e a decoração era feita com ouro e prata, metais preciosos que roubavam de fazendeiros ricos. Essa parte da história do Brasil começou por diferenças de classes sociais, disputa por terras e vingança. Foram quase 20 anos de cangaço que terminaram pouco depois da morte do homem mais conhecido, Virgulino Ferreira de Souza, o Lampião. Sem o líder, seu José fugiu com a esposa. Foram 4 meses andando a pé pelas margens do Rio São Francisco até chegar a Minas. Moraram em Augusto de Lima, norte do estado. Tiveram os filhos e guardaram a identidade em total sigilo por quase 70 anos. Só há 3 anos os filhos souberam a verdadeira história. A filha mais velha resolveu contar tudo nestas 190 páginas do livro. Minha mãe falava que eles tinham um segredo, que esse segredo tinha que ser enterrado na mesma sepultura. Eu cheguei até a pensar, por os dois parecerem muito, eu cheguei a pensar que os dois fossem irmãos. Quantas vezes eu dormi no colo dele, ele me acariciando minha cabeça, me contando a história de Lampião, e jamais pensei que um dia eu tivesse deitado no colo de um bandido do grupo de Lampião. Hoje eu me sinto assim muito orgulhoso, meus pais fazer parte, não da história de Minas Gerais, mas de todo o Brasil.
tenho fé em Deus. E como é que são essas lembranças para você? Essa história, esse pai e essa mãe? Você sempre conviveu, claro, é o seu pai e a sua mãe. É o então seguinte, você sempre vai ter essa convivência. Mas como é que é a sua memória com isso? É uma memória boa? Quando você era pequena, tinha sempre alguém que espetava você um pouco por ser filha de Lampião? Sabe como é o que eu quero dizer, né? Tinha. A gente falou de preconceito. É como a história do preconceito. É. Tinha, mas hoje, antes eu tinha muita vergonha. Não queria que ninguém tocasse no assunto. Quando chegava a vez de me perguntar alguma coisa, eu saía, eu não gostava. Porque quando eu me criei já sabendo que era filha de Lampião e Maria Bonita. O casal que me criou me avisou logo, me avisava logo, eu sou seus pais, mas você tem outros pais, Lampião e Maria Bonita, seus pais. E eu fui sabendo. Mas que eu tinha eles como meus pais, o que me criou. Mas Lampião e Maria Bonita para mim, entendeu? Não tinha esse... Ele me visitou umas 3 vezes, eu fui em companhia, tudo, mas eu tinha medo dele. Não sei o que era que passava na minha cabeça, mas que eu tinha medo, tinha. Ele tinha armas, né? Tinha as armas, muita gente. As armas, muita gente. Arma, né? Fala duro. Mas até aí, Luiz Antônio, o povo não tocava no assunto, na fama, porque morava no mato, no interior. Meu pai tomava conta de 2 fazendas. Era no verão, a gente ia pro Jacobá, um interiorzinho que tinha assim, que avistava Pão de Açúcar. E no inverno a gente ia para essas 2 fazendas, que era de Juca Tavares, por sinal, com meu padrinho. Porto da Folha, Sergipe. Então, Porto da Folha, Sergipe. Então, ninguém tocava no assunto. De Lampião, não. Ninguém dentro de casa também, meus pais não só falavam que eu era filha. Você foi viver com seus pais, você era pequenininha. Eu estava com 21 dias de nascido quando meu pai entregou esse casal para tomar conta de mim. Porque ele não podia ficar comigo. E esse casal tinha 11 filhos, 12 comigo. É porque criança não acompanhava, né? Todos os filhos que nasceram no cangaço tinham que ser dados. Eu me apeguei a eles. Tanto que quando meu pai morreu, a gente estava em Jacobá. Meu pai chegou da feira, que fazia feira em Pão de Açúcar, e falou: Aurora, mataram a minha mãe, mataram o Lampião. Para mim, foi diferente. Você continuou brincando como sempre. Aí ele trouxe um pano, minha mãe fez um vestido preto para mim, e eu estava de luto com meu pai. Tinha 5 anos e 9 meses, Tinha 5 anos e 9 meses. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Depois eu fui crescendo, com 8 anos, fizeram uma denúncia que eu estava com esse casal, e o juiz de menor de Salvador mandou me pegar. Dr. Leôncio de Azevedo, por sinal já faleceu. E eu fui para Salvador. Fiquei um mês na casa dele, depois avisaram para meu tio, João Ferreira, o irmão de meu pai, o único que não entrou no cangaço, que morava em Propriá. Meus pais de criação foi lá e avisou para ele. Aí tio foi para Salvador. Chegou em Salvador, não pôde tirar, só com a ajuda do meu avô, o pai da minha mãe. Aí ele entrou em contato com meu avô, aí eu fui para Propriá, na companhia do meu tio. Com 8 anos cheguei em Propriá, na companhia do meu tio. Daí foi que a coisa piorou. Até aí eu estava muito bem, estava feliz na minha vida. Porque o povo só era raça de Lampião, porque Lampião é matador, Lampião é estuprador, Lampião é cangaceiro, Lampião é ladrão. Aí o peso da ser filha de Lampião caiu na cabeça dele. A minha vingança, veja a minha cabeça. A minha vingança era dizer, para falar que não tem vergonha. Era a resposta dela. É a minha resposta. Quando o povo dizia, você é filho de Lampião, aquele ladrão, é para falar que não tem vergonha. Era a resposta. Era a minha vingança. É para dar o que falar quem não tem vergonha. Quem não tem vergonha. Porque ninguém tem que ver com a vida dele. Ninguém tinha que ver com a vida dele. Então, eu sofri muito. Aí foi aquilo. Você nunca mais voltou para essa família? Do seu pai e sua mãe? Não, quando você era pequena? Não, fui uma vez. O juiz pegou, tirou dessa família. Tirou. Por causa de uma denúncia, que tem sempre alguém que não tem nada para fazer, não tem nada a ver. Mas foi um ex-cangaceiro que comentou com uma pessoa da Volanche, um soldado, né, da Volanche, que aí eu morava nessa fazenda. O policial avisou pro juiz. O juiz aqui buscar, que ia me internar. Aí eu fui apropriar, fiquei na companhia do meu tio, tudo bem. E até aí eu não gostava de conversa, não gostava de nada. Quando foi um certo tempo, em 52, eu já casada, mãe de 3 filhos. 52 não. Não tinha nascido. 54. Eu tinha nascido em 55. 55. Em 55 e 56, quase 59, quando a mais nova, aquela menina nasceu, Isa. Aí eu
chegou meu tio, que veio de Recife, com aquele repórter Luciano Carneiro, da revista Cruzeiro. Aí eu toda encabulada, com meus 4 filhos agarrados comigo, com medo que carregasse. Aí, para fazer uma entrevista. Pronto, daí eu não tive mais sossego. Daí não tive mais sossego. Parece que a coisa foi, né? Abriu a comporta, né? Abriu as portas. Porque sempre, Vai, toda semana, quase todo dia, tinha gente lá me perturbando. E eu não gostava de falar do assunto. Mas um certo dia, Deus me iluminou uma criatura, Cristina da Mata Machado, uma criatura que morava em São Paulo. Ela é formada em História e ia defender uma tese na França sobre o cangaço. Então, Cristina nos passou em Aracaju e fez o convite para a gente ir em São Paulo, para o lançamento do livro dela. Aí nós fomos, eu e Vera. A Vera tinha 13 anos na época. Daí foi quando eu vim conhecer quem foi Lampião, o lado bom de Lampião. Daí eu não tive mais vergonha de falar. Botei fora tudo aquela coisa que tinha na minha cabeça. Fui embora aqui. Que loucura, quanto tempo. E lá eu conheci Cila, conheci Balão, conheci Zé Sereno, Dadá, Labareda, Cila, criança. Nessa época. E fiquei amiga de todos. Foi aí que você entendeu a sua história. Foi quando eu entendi quem foi Lampião, quem era Lampião e o que Lampião foi. Porque os Lampião estão aí, né? Esses é que são os verdadeiros Lampiões. Dona Expedita, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é mole, não. Não é moleza, não. Não é moleza, não. Como é que é? Para dar o que falar. Aqui não tem vergonha. Aqui não tem vergonha. Gostei Gostou, disso. Não foi? Gostei. Mulher, mas vou é usar bom. isso. Adorei, querida. Volta aí já. Tá? Obrigada. E vai dar certo dessa vez, né? Vai, com fé em Deus vai. Nós estamos levando 6 mulheres para Campina Grande, para o Centro Tecnológico de Calçados e Couros, que é uma referência em moda mundial, que eles nos cedeu esse espaço. E estamos indo eu e Germana para que faça acabamento das bolsas. E estamos fazendo também as biojoias com Tereza Branco, que vai ser um outro olhar, né, da história do cangaço. Olha só, tá vendo? Agora você tá com um chapéu de Lampião e Maria Bonita no peito. E esse eu passo para você. Oh, querida. É uma design de biojoias, ela trabalha com couro lá em Recife. E ela vai vir dar curso às mulheres em Poço Redondo, que eu acho que Poço Redondo vai se tornar. E aí você vai capacitar mulheres de baixa renda? Não, ela não tem renda. Não, sem renda. Não é baixa renda, é sem renda. É sem renda. É mais dramático. É mais dramático. Nós levamos uma psicóloga para Recife, uma amiga nossa, a Titi Prado de Recife, que foi voluntária, que trabalhou uma semana com essas mulheres. São pessoas que não têm nem contato com o shopping center, pra você ter ideia. Eles não têm nenhuma noção. E a alegria é você perceber que essas mulheres estão tendo dignidade. Estão felizes. É emocionante vê-las, porque elas acreditam nesse projeto. Elas falam para mim assim, Vera, elas tinham alguma competência, que elas sabiam costurar? Costurava, porque a sertaneja é para sobreviver, é para ser marido, para arrumar uma roupa e tal, mas não tinha a capacidade. E também não sabia que era capaz de fazer um produto diferenciado. Não sabia, não tinham essa capacidade, porque a autoestima é zero desse pessoal, né? E assim, eu estou botando muita fé nesse projeto, eu acho que a gente vai gerar renda nesse município. E eu acho que vai impulsionar, né, Luiz, porque é um município realmente muito pobre. E eu estou acreditando também que agora saia um memorial do cangaço. Eu estou com fé. Eu tive no seu programa há alguns anos, até mostrei o projeto arquitetônico do Eduardo Calamar. Nunca. Vivi de promessa quase 10 anos. É por isso que eu digo, Leila, que eu não acreditava. Mas agora, inclusive ontem, eu estive em Canidé do São Francisco, a convite do prefeito e do Cacá, que é o secretário de Finanças. Eles falaram para mim o seguinte, eu fui muito clara com eles, eu disse, olha, eu não sou santa para viver de promessa, eu não tenho mais idade para isso, não acredito em papo de político, né? Agora, eles não, Vera, vamos fazer o seguinte, se o governo do estado não ajudar, a gente banca. Mas o porquê? Porque eles perceberam a grandiosidade que foi a tocha, que minha sobrinha, que é a bisneta do meu avô mais nova, veio de São Paulo, que ela foi campeã brasileira de natação, e carregou a tocha. E toda a imprensa foi em cima da minha sobrinha. Das 6 fotos que tem lá na tocha Tanrio, 4 fotos da minha sobrinha. E toda a imprensa estava voltada para a mamãe e para a minha sobrinha. Eles perceberam que o cangaço é muito mais, vai muito mais além, em termos de turismo, do que se pensa até então. Está na hora desse resgate também.
Música